Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos continuar a falar um pouco a respeito do romantismo. Lembrando, gente, que anteriormente nós vimos as características do movimento. Também nós vimos o contexto histórico. Então, caso você não tenha visto os vídeos anteriores, peço que você retome lá para que o que eu for falar agora faça sentido. Então vamos entender agora como foi o romantismo em Portugal. Aí vocês devem estar se perguntando, tá, prof, mas qual que é a necessidade da gente voltar lá em Portugal, sendo que nós somos brasileiros? Gente, é importantíssimo sempre a gente retomar a literatura lá de Portugal, porque muitas vezes a gente pega o que eles fazem lá e traz para cá. Por exemplo, o romantismo, ele foi muito parecido, o romantismo português, com o brasileiro. Cuidado, eu falei parecido, eles não foram iguais. Justamente porque, gente, Portugal viveu a Idade Média, o Brasil não. Então vamos entender como que aconteceu lá em Portugal primeiramente. Lá então, gente, o romantismo, ele se dividiu em 3 gerações. A primeira ainda apresentava alguns resquícios neoclássicos e tinha como representantes Almeida Garré e Alexandre Herculano. A segunda geração era tipicamente romântica, apresentando os traços exagerados do ultrarromantismo. Também chamada de geração mal do século, tinha como principal integrante o romancista Camilo Castelo Branco. Então aqui, gente, nós percebemos que tem algo bastante em comum de Portugal aqui com o Brasil. Ambos possuíram 3 gerações. Vamos focar lá em Portugal agora. Primeira geração portuguesa, então a gente ainda tem resquícios, né, neoclássicos. Neo, novo. Clássico, retomada de cultura greco-romana. Então a gente percebe aqui que ainda não é uma literatura 100% romântica. A gente ainda traz um pouco dessa carga do movimento anterior. E também, gente, os grandes representantes, né, eram Almeida Garré, que escreveu Viagens na Minha Terra, e Alexandre Herculano, tá? Que são os 2 representantes, então, dessa primeira geração. Já na segunda, gente, nós percebemos que ela é tipicamente romântica. Justamente por isso ela é chamada de ultrarromântica, mal do século. Onde, então, gente, nós temos, né, os sentimentos de forma extremamente exagerada. Então, a gente percebe essa mudança da primeira para a segunda geração portuguesa. Tanto que nessa segunda geração nós temos Camilo Castelo Branco, que escreveu, gente, um livro chamado Amor de Perdição. Mas no final, gente, o romantismo português viveu uma fase de transição para o realismo. Essa terceira geração caracterizou-se por apresentar obras sem os exageros ultrarromânticos. Destacam-se João de Deus na poesia e Júlio Diniz na prosa. Então a gente percebe, gente, que a única geração que realmente levou todos os ideais românticos foi a segunda. A terceira, ela já é uma fase mais de transição. Isso é bastante comum, tá, gente? Os últimos livros, eles já são mais de transição. O que quer dizer ser de transição? São românticos, mas já adiantam características do realismo. E aqui então, gente, nós não temos mais aquela coisa exagerada que nós tínhamos na segunda geração. E como representantes nós temos então João de Deus, que escreveu poesia, e o Júlio Diniz, que escreveu prosa. Falando então, gente, especificamente da nossa primeira geração. O Almeida Garré, gente, vai ser o autor que nós vamos falar agora. A gente divide a sua obra em 3 fases. A primeira fase relaciona-se ao período em que o autor estava plenamente integrado aos preceitos clássicos de arte, com a obra lírica de João Mínimo. Então a gente percebe que essa primeira fase dele é totalmente ligada a essa coisa do clássico. Tanto que o próprio nome já traz, né, já remete a essa coisa do clássico, que é lírica, tá? Então a gente já percebe esse apego dele ao clássico. Na segunda fase é que vemos uma mudança de estilo com a publicação de Camões, que é um livro de poesia, obra inaugural do romantismo português, em que se revelou um escritor
que usava do sentimentalismo para tratar da biografia do escritor Luís Vaz de Camões. Gente, o livro, né, se chama Camões e a criação do Almeida Garré é justamente no ato de escrita dos Lusíadas. Então isso é uma coisa bastante importante, porque nós consideramos, né, o grande livro clássico de língua portuguesa, os Lusíadas, que foi escrito por Camões. Então ele criou um cenário para o momento de escrita. Então a gente percebe aqui toda essa ligação, né, com o clássico ainda, mas já com essa vertente mais puxada para a parte romântica. E também, gente, outro traço, né, que nós podemos perceber romântico nessa obra Camões é a volta ao passado histórico. Não se pode ainda afirmar que a segunda fase apresenta a estética romântica típica. Por maior que tenha sido a transformação da primeira para a segunda fase, algumas características da escola anterior permanecem. Então a gente vê aqui que a grande característica romântica desse livro chamado Camões é então essa retomada do passado histórico. Lembrando, é característica do romantismo, retomada do passado histórico, que no caso de Portugal vai ser a retomada da Idade Média, ou então a retomada no nosso passado individual, geralmente falando da infância. Então a gente percebe aqui que essa segunda fase do Almeida Garré ainda não é 100% romântica, justamente porque ele ainda traz um pouco dessa parte clássica. Então, gente, nós percebemos esse começo de transformação na obra dele. E a terceira fase, gente, que vislumbramos a poesia caracteristicamente romântica, com os livros de poemas Flores sem Fruto e Folhas Caídas. Nessas obras percebem-se a dor, a angústia e as emoções exacerbadas do eu lírico. A segunda obra mostra forte ligação com a biografia do autor, especialmente em relação ao seu amor pela Viscondessa da Luz. Então a gente percebe que essa terceira fase ele se entrega então totalmente aos valores e ideais românticos. Até porque, gente, nós percebemos ele falando desse amor. Cuidado aqui, gente, romantismo, se eu falo que tal livro é um romance, eu não estou falando, gente, que tem um casalzinho apaixonado, tá? Vamos lá para fazer a distinção das palavras. Romance, vamos colocar numa linguagem bem geral, é uma narrativa mais extensa, onde eu tenho vários e vários problemas. Agora, se eu falo que tal livro é romântico, ele pertence ao movimento do romantismo. Ah, fulano é romântico. Calma, eu tenho que ver se ele é um autor romântico ou se eu estou falando que ele vê as coisas de forma idealizada. Então, gente, nós temos vários significados para essa palavra. Agora, se eu estou falando de um filme, romance, aí sim a gente entra em uma outra categoria, que é um casal apaixonado. E, gente, além da poesia, Almeida Garré escreveu romances e peças de teatro. No gênero teatral, sua peça mais importante é Frei Luís de Souza, que conta a dramática história do escritor barroco Luís de Souza. Após a batalha, pensava-se que justamente com Dom Sebastião, Dom João de Portugal estaria desaparecido e provavelmente morto. Sua esposa, Madalena de Vilhena, pensando estar viúva, casa-se com Luís de Souza. Ou seja, gente, a moça acredita, né, que seu marido morreu. Lembrando, gente, que nessa época não era só eu pegar meu celular e mandar uma mensagem para a pessoa. As informações, elas demoravam a chegar. Então, ela acreditava que o marido dela tinha morrido. Então, ela vai e se casa com um outro homem. Justamente porque, gente, naquela época a mulher ela tinha que estar casada. Tempos depois, Dom João retorna disfarçado de romeiro. Aterrados pelo que haviam feito, mesmo que não intencionalmente, os cônjuges, para se ilibiarem do pecado cometido, vão para o convento a fim de se tornarem religiosos. A filha única que tinham, Mariana Noronha, morreu durante a cerimônia de conversão.
Então aqui, gente, nós percebemos, né, uma história bastante dramática. Por quê? É um casal que acabou ficando junto, acreditando que o marido da mulher tinha falecido. E eles acabam, gente, se sentindo muito mal por terem feito isso, mesmo que não fosse a intenção deles. Então eles se convertem e vão para um convento. Só que quando, né, tem-se essa cerimônia para que eles entrem nesse convento, a filha deles acaba morrendo. Então pensa em quanto tempo, né, não passou. Também vale lembrar, gente, que o Almeida Garré foi o iniciador do Teatro Nacional do país. Aborda o passado histórico e a figura de Dom Sebastião. Então, gente, o Almeida Garré ele foi sim ligado ao teatro. Tanto que foi ele que foi atrás de construir um conservatório de teatro em Portugal. Então ele sempre teve essa ligação muito grande com o teatro. Na prosa, destaca-se o romance Viagens na Minha Terra, que mescla a história de amor entre Carlos e Georgina, e os relatos de uma viagem a Santarém, que o autor fez na vida real. Seus romances também corroboram o caráter nacionalista de suas obras. Então, gente, o livro mais famoso dele, né, na parte da prosa, é Viagens na Minha Terra, onde ele vai então para a cidade de Santarém de trem. E lá, gente, temos todo o desenvolvimento então da história do Carlos e da Georgina. Então nós percebemos que essa questão de Portugal, né, está sempre muito presente na obra então do Almeida Garré. Então a gente percebe esse caráter nacionalista. Falando também de um autor pertencente a essa primeira geração, que é o Alexandre Herculano. Ele foi responsável pela consolidação do romance histórico em Portugal. Suas obras, com forte ideário liberal, fizeram-no entrar em conflito com o clero. Era contra o celibato clerical. Considerava que, dessa forma, o religioso estava privado de se realizar como homem. Sua principal obra encontra-se no segundo volume de uma trilogia. Trata-se do romance Eurico, o Presbítero. Então a gente percebe, gente, que o Alexandre Herculano ele já vai por uma vertente um pouco diferente do que nós vimos do Almeida Garré. O Alexandre Herculano, então, ele consolida o romance histórico lá em Portugal. Tanto, gente, que ele vai fazer sempre críticas ao clero. Então, quem vai criticar o clero lá em Portugal durante esse momento vai ser o Alexandre Herculano. E também, gente, ele era contra, então, o celibato, né, que vocês sabem que é não manter relações sexuais. Então ele era contra isso porque ele considerava que isso restringia esse religioso de se realizar como homem. E, gente, as obras, né, dessa trilogia discutem o celibato clerical e situam-se no período histórico do reinado de Dom João I. Em Eurico, o Presbítero, vemos a história amorosa de Eurico e Ermengarda. O pai da moça não permite o casamento, fazendo com que Eurico encontre consolo no sacerdócio. Porém, com a intensificação das guerras entre os gotos, Eurico era um godo, e os árabes, à época da Reconquista, o presbítero abandona a vida clerical e vai lutar, tornando-se o Cavaleiro Negro. Suas façanhas eram tão impressionantes que ele se tornou uma lenda. Então a gente pode perceber que o Alexandre Herculano ele pegou um momento histórico específico, ele criou uma história em cima disso, mas sempre valorizando esse plano histórico. Bom, gente, espero ter ajudado vocês com mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!